Olá, no programa receba a jornalista e colunista do jornal Estado de São Paulo, Sônia Rassi. Agora, nos estúdios do Band News, começa o Face a Face. Como vai, Sônia? Obrigada pela tua presença. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Obrigada pelo convite. Ai, que legal. Eu gostei muito de ter me chamado aqui para conversar com você. Ai, Sônia, você tem uma vida tão diferente, porque você é uma jornalista, mas você tem uma coluna que mexe com a gente. Aliás, conheço um monte de gente que só assina o Estado para ler a sua coluna. Porque é apaixonada pela sua coluna. Então, já estou contando para o Brasil inteiro ouvir aqui. Você mexe com política, mas mexe com a vida social. Você dá um furo, você conta da vida de um famoso, de uma celebridade ou de alguém importante de uma cidade. Como é que é ser jornalista social? Olha, eu costumo dizer que eu sou colunista, né? Eu faço coluna. Eu gosto de notícias curtas, rápidas e de interesse público. Do jeito que a gente gosta de ler, curto e rápido, e entender a notícia. Mas é curioso, porque eu tento fazer um mix que abrange o maior número de pessoas. Quando eu fui chamada para fazer essa coluna, minha missão foi: cubra o poder nas artes, o poder na economia, o poder na política, o poder no esporte. Na moda. Entendeu? O poder na moda, para eu cobrir essas camadas de poder. E é isso que eu tento fazer. Agora, é uma loucura, é uma coisa quase esquizofrênica, gente. Porque você precisa, diariamente, encher de conteúdo o seu espaço. Você precisa atender as pessoas, porque, afinal de contas, também as pessoas esperam isso de você, né? Uma mulher que está nos lugares, frequenta os lugares, olha com os próprios olhos. As pessoas devem pedir muita coisa, ligam para pedir, dá uma nota minha, fala a meu respeito. Fazem isso? Adriana, eu vou te contar uma coisa. Todo mundo tem uma avó que começou a pintar aos 70 anos e merece um registro na coluna, porque vai expor em tal galeria. Essa parte é muito complicada. Por quê? Eu tenho que explicar para as pessoas o que é notícia e o que não é notícia. Teve uma época que eu fui dar um media training aí numa empresa e tentei explicar o que era notícia. Explica para gente. O que é notícia? Bom, eu dei o seguinte exemplo. Me ligaram uma vez, quando eu ainda estava na coluna de economia, e me pediram: Sônia, olha, me dá aí uma notinha, minha empresa ganhou o ISO 14000. Você sabe o que é ISO 14000? Eu imagino, mas não tenho certeza absoluta. É um certificado de excelência, de não sei o quê. Eu falei assim, que legal. Eu parei no 9.000, não sabia que a gente já estava no 14.000. Meu Deus do céu! Aí eu tentei explicar o seguinte, falei, olha, parabéns, legal. Ele falou, legal como? Eu falei, legal. Ele falou, você não vai pôr na coluna? Olha, não é exatamente, mesmo que eu esteja fazendo uma coluna de economia, isso não é exatamente uma notícia para o leitor. Mas como eu vi que a pessoa começou a ficar chateada, eu falei, faz o seguinte, você mora em prédio? Eu falei, moro. Eu falei, então vai para a sua casa hoje, liga para os seus vizinhos, dá a notícia. Se algum deles vibrar, eu dou na coluna. Você fez isso? Ele te ligou de volta para contar? Claro que não, né? Sumiu, né? Porque do mesmo jeito que eu acabei de te contar aqui, empresa tal ganhou o ISO 14000, você fez uma cara assim, legal, bacana, mas assim, está tão distante, né? Não é notícia, Agora, é notícia. Bom, ultimamente a política tem sido notícia de um jeito que a gente não tem gostado nem um pouco de ler, mas eu acho que o brasileiro passou a prestar muito mais atenção no que tem acontecido lá em Brasília. Como é que você vê esse circo do nosso país no momento? Olha, eu acho que nós estamos passando o país, de certa maneira, limpo, né? As coisas estão vindo à tona, existem exageros, como existiu exagero antigamente, por outro lado. A tendência é a gente chegar num equilíbrio, mas até a gente chegar num equilíbrio, isso ainda vai custar muito para a gente. Vai custar em termos de emprego, vai custar em termos de economia, vai custar em termos de autoestima, né? Olha a Olimpíada, a autoestima que deu para a gente, uma coisa linda, bonita, bem organizada, saiu tudo ótimo. Eu fiquei assim... O brasileiro precisava dessa injeção de ânimo, de né? ânimo, de autoestima. Autoestima, você abre os jornais, as televisões, o laptop, você só vê coisa ruim.
Então, quando chega para você esses escândalos todos, que você vai montar a sua coluna, você fica meio chateado? Você leva para o lado pessoal ou você é uma jornalista nessa hora e fala, bom, vamos lá, escândalo para tudo que é lado e é isso que vai ser a coluna hoje, só notícia ruim. Você se preocupa com isso? Me preocupo. Eu gostaria de dar algo a mais e tento dar. Eu tenho esse lado, eu posso dar as fotos de uma vernissagem, eu posso dar coisas mais leves na coluna e não ficar só nessa limpeza generalizada. De notícia ruim também, é difícil isso, É difícil. E o pior é você separar o joio do trigo. Né? Eu tenho muita dificuldade sempre tive, em julgar as pessoas. Eu não sou... A única profissão que eu acho que eu não jamais aceitaria ser, eu jamais estudaria para ser, seria juiz. Difícil, né? É muito difícil julgar o outro. E jornalista, na minha opinião, não é juiz. Ele não julga, ele informa. Isso que eu procuro fazer. Não julgar e informar. Se eu consigo ou não, vocês que têm que me dizer, claro que né? consegue, por isso que você está lá e sua coluna é a mais lida e a mais aclamada, porque é séria, apesar de também ter um cunho social, ela é séria. Aliás, deve ser uma preocupação também. Mas o social também. É uma coisa séria. Por que o social não é sério? Por que o social tem que ser fútil, né? Por que a abertura de uma exposição na Pinacoteca de um grande artista nacional ou estrangeiro, por que não é uma coisa séria? Não, mas é gostoso também ler uma besteirinha. Eu também gosto de uma... E você também consegue colocar. Às vezes você coloca lá um namoro que está começando, um flerte que está começando. Eu raramente coloco. Mas tem lá umas coisinhas. E é gostoso, porque dá um tempero para a coluna, sabe? Então não tire isso. Eu estou falando como leitora. Tá. Não tira, porque a gente também gosta desse Eu gosto de colocar esse tipo de coisa quando é engraçado. Quando é para fazer as pessoas rirem. Também é bom. Mas nunca para, assim... invadir a intimidade das pessoas. Não gosto muito, Sônia, não. você lê todos os jornais ou você só lê o Estado? Leio o Globo, leio o Estado, leio o Valor, leio Folha. Qual você acha que é o mais bem-humorado deles todos? Não vou falar isso, não. Não? Não pode falar da concorrência? Acha que vai dar problema? Por quê? Não é questão de dar problema, mas cada um tem o seu jeito, né? Assim, talvez um mais sisudo, o mais alegre. o mais alegre, o mais leve. É o Globo. É isso que eu ia te falar. É o Globo. O Rio de Janeiro tem isso na alma. Tem na alma do prefeito, que inclusive ganhou... Quantos cangurus ele ganhou? Pois é, Adriana, acabei de contar uma história aqui para a Adriana que ela se matava de rir. Eu encontrei o prefeito recentemente. Falei, prefeito, vamos lá, me dá uma frase de efeito, eu estou precisando para a coluna. Ele falou, Sônia, não me perturbe. Foi mais ou menos isso. Aí eu falei, tá bom, o que você fez com o canguru que você ganhou? Ele falou assim, um canguru? Eu ganhei 12. Eu falei, bom, o que você fez com os 12? Ele falou, espalhei pelos quartos dos meus filhos. Ele é muito engraçado. Ele não se leva a sério. Quer dizer, no bom sentido, tá, gente? Sabe aquelas pessoas que não se levam a sério? Carioca é mais leve do que o paulista. Muito, Não fiquem bravos comigo, mas é uma verdade. O carioca tem um estilo de vida que já transforma o carioca Ele é um pouco mais relax. Não significa que ele não é sério, significa que ele é mais relax. Ele encara o problema de um outro jeito. Mas eu quero falar um pouquinho da tua história quando você era criança. Porque eu vejo assim, o Vitório fez 6 anos agora. Ele já quer ser um monte de coisa. Ele fala que ele quer ser atleta, depois ele fala que ele quer ser veterinário, depois ele quer ser médico. Quando você era criança, você tinha uma profissão na sua cabeça que você gostaria de ser? Você imaginava que você seria uma jornalista? Fora aeromoça, porque eu queria viajar muito. Que delícia! Olha, eu tinha tinha e tenho até hoje uma coisa muito íntima relacionada à justiça. Eu sonhava em ser uma justiceira de alguma maneira. Mas você não gosta de julgar as pessoas? Como é que você ia ser uma justiceira? Então, justiceira no sentido assim, vamos então promover o que é justo. Então, sei lá, criança no colégio, a professora brigava com uma que não tinha feito nada e deixava a outra sair. Eu vi aquilo e ela falou, professora, não foi aquela. Foi essa. A cagueta. Esse tipo... A famosa cagueta. Mais ou menos isso. Aí eu posso caguetar no jornal. Entendi. Não, essa aqui, ó, vamos dizer, assim, Não, eu compreendi totalmente. Esse tipo de justiceiro não é julgar. É justiceiro, assim, na hora que eu vejo uma injustiça, aquilo ali me E se você sabe da real resposta, aquilo você tem vontade de expor. Desde pequena você era assim? Desde pequena.
desde pequena. Sempre fui assim. Obviamente que você vai para o jornalismo, perde um pouco as ilusões, porque não dá para fazer muita coisa, mas dentro do meu pequeno universo, eu tento ser equilibrada e justa no que eu posso, né? Sônia, me conta um pouquinho da sua infância. Onde você nasceu? Como foi a sua infância? Olha, nasci aqui em São Paulo. Sou a terceira de 5 filhos. No meinho ali. Bem no meinho, a coitada, né? Que apanha de cima, não tenta bater nos de baixo, não dá certo. Usa a roupa do mais velho. Enfim, estudou no Braided, né? Eu estudei num colégio americano. Na época, até hoje, minha mãe não sabe explicar por quê, porque que pôs os 5 filhos nessa escola. Mas ela teve uma... Mas é uma grande escola, até hoje é uma escola maravilhosa. É uma grande escola, né? mas na época eu não tinha amigo. Porque eu tinha meus amigos americanos, ou canadenses, ou o que fosse, e eles ficavam 2, 3 anos e iam embora. Eu tinha mais 2 colegas brasileiras, acabou, na minha classe. Não tinha... Aquela relação. Eram filhos de gerentes de multinacional, enfim, era um outro ambiente, né? Era um ambiente que era onde esses exportados estrangeiros estudavam, colocavam os filhos para estudar. Então, eu fiquei um pouco perdida nesse Você ficou lá muito tempo? Quantos anos você estudou lá? Eu fiquei até os 15 anos. Sem dúvida, você deve ter um inglês maravilhoso, uma base de vida cultural ali que a escola ali, dá. Né, o colégio americano deu uma coisa que eu acho que eu não aprenderia em outro. O americano, ele vale quanto pesa, né? Você vale pelo que você é. É a cultura americana. Quando eu saí da escola americana, que eu entrei em colégio brasileiro, e depois acabei indo para faculdade, eu quase caí da cadeira, porque era muito diferente. Era mais muito fácil? Diferente. Não. Era mais relax? Mas era muito aquela coisa latina, né? Que você, conforme os relacionamentos que você tem, conforme da onde você vem, as panelinhas, você né? Que é a cara do Brasil, as panelinhas na escola, né? As panelinhas... Não é só do Brasil, são os latinos em geral. Os latinos. Você pega, enfim, a Itália... não, mas aí você está falando de sangue quente, vai. Os espanhóis, né? São todos um pouco assim. Então, eu levei um pouco de tempo para me adaptar. Sônia, você sempre foi uma mulher bonita. Foi capa da revista Vogue, que poucas pessoas sabem disso, né? Eu fiquei impressionada, estava lendo a sua biografia, falei, meu Deus, ela foi capa da revista Vogue, eu não acredito. Por que você não seguiu carreira como modelo? Muito chato. Não acredito que você acha chato. Nossa, eu achei um tédio, né? Gente. Por quê? O que te incomodou? Minha carreira de modelo durou exatos 8 meses. Tão pouquinho, mas aí tão não pouquinho. Até que você fez alguns trabalhos além da capa da Vogue. Fiz. Mas aquela falta de... você não consegue se expressar muito nessa carreira de modelo. Você tem que ser um cabide. Naquela época, acho que se expressava menos, né? Hoje em dia, até que as mulheres... Tem. Conseguem, hoje em dia, talvez... Né? Você vê a Gisele Bündchen... Não, mas é uma exceção, né? Não, tá bom, não, tem algumas hoje que hoje tem mais espaço. Que tem mais espaço. Eu acho que é uma mas fase. Eu ia para os estúdios. Linda, alguém puxou o cabelo, outro passou o quê, tudo prontinho. E esperava. O que eu mais fazia era esperar. Espera a luz, espera a roupa checar, espera a produtora falar, isso não deu certo. Então, faz de novo. Eu começou a me dar um nervoso. Que eu falei assim, gente, eu preciso arrumar uma coisa para fazer aqui, nesses estúdios. Sabe o que eu levei? Você não sabe, eu fazia tricô. Eu não acredito. Tricô? Te juro, tricô. Fazia tricô no estúdio, porque pelo menos aquilo ali, meio que no automático, você faz uma coisa meio zen, né? Quando você repete muito os movimentos, aquilo ali te dá uma paz de espírito. Minha mãe fazia crochê, que falava que dava paz de espírito para ela. Exatamente, porque você repete, você vai acalmando. Né? Hoje em dia a gente fica aqui, no iPad, no celular. Hoje a gente não tem essa paz de espírito, né? Mas não é repetitivo. O ponto, ele é repetitivo. Não é que você vai fazer uma coisa diferente. Na hora que você repete, eu tenho a impressão, eu sempre tive curiosidade de olhar assim para um pedreiro, né?
que ele coloca um tijolo, ele coloca o cimento, ele coloca outro tijolo, ele coloca o cimento. Aquilo ali é uma coisa zen. Você vai colocando, você vai formando um mosaico de repetição que você se sente muito calmo. Hoje, para você ficar zen, você volta para o tricô ou não? Você encontrou outro caminho para ficar zen? Eu não encontrei nenhum. Mas o tricô é tão fácil, pega o tricô de novo. Quem sabe? Falta tempo. Falta o tempo. Na hora de dormir não dá, né? Tenho tempo. Você gosta de rede social? Você gosta de Instagram, de Facebook? Por profissão. Não, para você, na sua vida, para te tirar desse universo, dessa pressão que você vive. Qual que é a tua válvula de escape? Eu corro. Ah, isso é bom. Né? Também. Eu amo natureza. Assim, qualquer oportunidade que eu tenha, eu corro para a natureza, qualquer tipo, seja floresta, água, árvore, mar. Você tem casa fora de São Paulo que você consegue dar um pulinho, Eu vou escapar? muito para o Rio. Eu alugo um apartamento há muitos anos no Rio, no prédio da Lene. Aquele prédio divino, de frente para aquela lagoa deliciosa. E eu uso esse escape ali, esse é meu escape. Porque tem que ter, né? É uma cultura ali toda diferente, o pessoal dela é de moda, é outra coisa. Então eu, enfim, abstraio. Se diverte um pouco, tira essa coisa sisuda da política, que apesar de não ser só político o teu trabalho, mas tem muito foco política e economia, né? Pois muita é, economia. E tira essa coisa sisuda que o Rio... Aí você vai lá se divertir um pouco com aquele prefeito que é engraçado. Olha, eu vou para os comerciais e quero saber como é que o jornalismo chegou na tua vida. Quando é que o jornalismo tomou conta de você, de verdade? Ai, meu Deus, será que eu minto? Fala a verdade. Olha, eu fiz faculdade de administração de empresas, né? E não sabia bem... Normalmente, quando você vai fazer uma faculdade de administração de empresas, é quando você não sabe o que você quer fazer. Mais de 80% da minha classe estava ali porque não sabia o que queria fazer. Tudo bem. Terminei, fui fazer um estágio numa agência de publicidade, na área de textos. Comecei a gostar daquilo, comecei a me ficar fascinada com o que eu estava vendo e mexer com as palavras e você... conseguir tem um astral, tradução, a agência né? de publicidade tem astral, É muito né? bom, muito bom. Mas eu acho que eu fiz muitas perguntas, porque chegou a certa altura lá do meu estágio, que as pessoas olhavam para mim assim e falavam assim, Sônia, você pensou em ser jornalista? Eu passava o dia fazendo pergunta, porque é o que eu gosto, eu sou muito curiosa e eu gosto disso. Aí estou ali naquele estágio e tal, e acabei, eu já estava morando no Rio, né? Encontrei com uma amiga minha que trabalhava no Jornal do Brasil. E comecei a ver como é que era o ritmo de vida dela, o que ela fazia, o que ela não fazia. Eu falei assim, gente, gostei. Será que dá para eu ser jornalista? E aí comecei. Jornal do Brasil, eu sinto falta do Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Era uma delícia. 22 anos. Fui pedir um estágio, consegui o estágio. Não ficou com medo desse universo? Assim, em algum momento você percebeu que você estava vivendo sob pressão ou que você estava com a corda no pescoço? Porque o jornalismo é meio assim, né? Tem uma hora que alguém muito poderoso pede um negócio para você, você fica numa situação, principalmente quem está começando, não o seu caso. Estou falando para quem está começando, ó, faz uma matéria ali, você fala, eu não quero fazer essa matéria. Você não teve esse momento do medo? Não, engraçado, não teve? Né? Não. Nossa. Minha curiosidade era tão grande sobre tudo. Você nunca teve medo de entrevistar ninguém? Não. Tem alguma entrevista que você acha que foi a melhor da tua história? Que você mesmo olha e fala, dei um show aqui. Olha, são várias, mas eu tenho um feito na minha história que talvez, não sei se é a melhor entrevista, mas é um entrevistado que não conversa com ninguém, nem aqui nem no mundo. A única entrevista, as únicas 2 entrevistas que o seu José Safra, do Banco Safra, deu na vida, foi para mim. Olha. Então, isso é muito marcante, muito especial. Marcante, porque deu um trabalho, assim, foi suado. Foi suado. Aquelas entrevistas longas. Não é isso, ele não dá entrevista. Então, é difícil. Ele não gosta de falar. De conseguir tirar dele o que você gostaria de saber. Muito difícil.
Ele não gosta, ele não fala, a família não fala, eles são do mundo, eles não abrem nem onde moram, nada. É uma coisa bem... Mas eu, com o tempo, fui fazendo esse trabalho de formiguinha. E conquistando que... também, né? Porque essa relação do jornalista tem que ser de confiança. Mas né? Eu trabalho só com confiança, né? Confiança dos outros, porque e não é só confiança, é dos dois lados. Né? Mas, Sônia, eu tenho que acreditar no que você me fala para bancar a sua informação sem ser em on. Né? On é quando a pessoa se identifica, quando a gente identifica a pessoa no que a gente está escrevendo. E a confiança tem que ser mútua. Para eu bancar você, o que você está dizendo para mim, que é verdade, eu tenho que confiar em você. Aliás, você tocou num assunto que é curioso, assim, como é que funciona a fonte na vida de um jornalista? Aliás, explica para quem está em casa o que é uma fonte, como é que funciona a fonte na vida de um jornalista. Bom, a fonte é alguém que você procura para saber de certo assunto, tá? Então, eu quero saber sobre como está, sei lá, mercado de cervejas, né? Então, eu vou até alguma fonte desse mercado que possa me ajudar em off. Mas não daria para ir direto no cervejeiro? Dava, ele vai te mentir muito. Ah, entendi. Então, quando você precisa ter uma notícia, não necessariamente é que a pessoa quer dar. Então, não, você precisa saber a verdade. Saber a verdade para saber como trabalhar daquele ponto para... Mas é uma desconfiança sua de saber que aquilo ali que está acontecendo não é verdade? Que tem uma outra história por trás disso? É uma sensação que você tem ou é um zum, zum, zum? Bom, eu vou contar uma história aqui que vocês vão rir, porque foi justamente num programa business do João Dória que isso aconteceu. Há muitos anos atrás, o João me convidou para fazer um quadro no show business? No show business, eu comecei a fazer e chamei o Matias MacLean para ser entrevistado. Ele foi, enfim, era dono da Sharp, era o empresário todo poderoso da época, né? E eu conversando com ele antes de começar a entrevista, eu perguntei, e aí, Matias, o governo Itamar, que tal? Nossa, nunca vi uma coisa tão ruim, que coisa trágica, esse cara vai quebrar o país, esses caras, entendeu? Mal sabia ele. Tudo bem. Não, mas não foi isso. Aí acendeu a luz, né? Vamos começar a entrevista? Vamos. Matias, o que você acha do programa do Itamar. Governo Itamar? Maravilhoso, entendeu? É o famoso on e off. É o on e off, entendeu? Eu falei, mal sabia ele do Itamar para agora, o Itamar está quase com asa e a auréola de anjo, quase. Bom, mas vamos continuar. Então, até onde a fonte, ela realmente te domina? Porque eu estou perguntando o que eu acho que muda um pouco a vida de um jornalista. Não sei se é o seu caso, você pode me explicar. Tem jornalista que depende da fonte. Não, todos os jornalistas dependem das fontes. É mesmo? Todos os jornalistas dependem das fontes. Se você não tiver alguém para te informar, como que você faz para informar o público? Agora, você tem que escolher a fonte. Você troca de fonte? Quando eu comecei na profissão, gente, era da época do caderninho, fazia anotações, tá? Então, tinha meu caderninho de telefones, eu escrevia os nomes a lápis. Por quê? Porque se passasse uma rasteira, eu já apagava. Muita gente acha que o jornal vai acabar. Você acredita nisso? Olha, eu acho que o formato jornal deve se transformar, né? Você pode ter um jornal um pouco mais enxuto, um pouco mais... Eu vejo o jornal como uma coisa mais consistente, mais profunda e mais enxuta daqui para frente. E mais este mesmo jornal... Enxuta que você fala no formato dele? Um formato enxuto, assuntos, uma edição mais enxuta. Esse formato não vai servir para o online. O online é aquela coisa do dia a dia. Fulano acabou de ser atropelado, profit. Vídeo... Câmara, ação. O Congresso fez uma sessão, agora o Senado, todo mundo gritando. Vê no online, tá? Entendi. Eu gosto de ver essa notícia no online, mas eu adoro pegar no jornal. Eu adoro pegar no jornal. Agora, o jornal, ele vai explicar para você, isso na minha visão, e eu acho que ele já está indo para esse caminho com alguns tropeços de percurso. Ele vai explicar para você o que você viu
ali, que a gente viu, está vendo essa semana aí de bate-boca no Senado, o que significa isso? Né? Ele traduz para você. Vou te contar uma coisa que acho que você não sabe. Quando surgiu o jornal, sabe qual era o boato? Não. Vai ser uma desgraça. As pessoas vão poder escrever o que quiserem, vão escrever mentiras. Bom, não mudou muito. Não. E o que aconteceu? Esse processo foi afunilando e sobraram os jornais com credibilidade. Então, quem reportava o fato corretamente enfim, fazia um serviço melhor para o leitor nesse sentido, começou a ter credibilidade, né? Começou a se distanciar dos outros. Os outros morreram. Ou são outro tipo de jornal. O que vai acontecer na internet? A internet é a mesma coisa. Cada um põe qualquer coisa na internet sobre você. Você deve sofrer muito com isso. Eu tenho as minhas redes sociais, eu comando até para poder evitar um pouco das pessoas falarem por mim. Porque a internet as pessoas falam por você, inventarem. Né? Eu sou muito amiga da Carolina Ferraz. Eu nunca vou escrever de ter uma vez aberto uma revista, eu com ela no Rio de Janeiro, dizendo assim: Carolina Ferraz foi este fim de semana para Angra com um namorado tal. Eu falei, nossa, ela estava do meu lado. Me transformei num namorado de repente. Então, eu acho que vocês sofrem muito isso, né? E vai ter um afunilamento. Se você hoje quer uma notícia sobre, sei lá, o que disse o Michel Temer, você vai procurar onde? Você vai procurar nos dos jornais maiores, do online, pode ser, né? Dá um Google. Dá um Google e o resto você ignora. Se você vê alguma coisa estranha na internet, você fala, será que isso é verdade? Você vai procurar aonde existe pontos de credibilidade, que são os jornais. Uma referência. Uma referência. Olha, aqui, se saiu aqui, bom, aqui, então, se saiu aqui, está repetido aqui, então pode ser verdade. É muito difícil. Você não acabar de ver, você acha que deixar de existir é uma coisa que não vai acontecer? Eu acho que não. Eu também acho que não. Também acho que não. Acho que um dia o rádio chegou, né? A televisão chegou, o rádio teve que se adequar à chegada da televisão. Exatamente. A internet chegou, a televisão está se adequando à chegada da internet. Também, né? Porque é um susto para todo mundo, também. Né? E os jornais também. E, aliás, a linha editorial, de uma maneira geral, né? Está se modificando de um jeito bacana, que eu acho que é bom para todo mundo, né? Estava na hora também de se movimentar e buscar um pouco. Quando está na zona de conforto, vai ficando meio chato depois de um tempo, né? É bom quando acontece um negócio desse, que você fala, bom, deixa eu me movimentar, que eu preciso melhorar aqui. As pessoas precisam ter consciência de buscar a informação certa no lugar certo. Elas têm que ter essa consciência. É mais difícil, né, Sônia? E eu acho que isso é o mais difícil. Você já caiu em esparrela? Você já deu uma notícia lá que não era verdade? Porque você confiou em alguém que não deveria? Já. E aí, como é que você faz? Você se retrata, não? Eu me retrato e nunca mais falo com essa pessoa. Não vou nem cobrar. Não vai nem ligar para... Não, vai se retratar e ponto. Já sei que aquilo ali é aquilo. Entendi. Aquilo é aquilo. Pronto. Ô, Sônia, está acabando, né, nosso tempo. Ai, meu Deus do céu, tenho tanta pergunta para fazer. Mas eu queria saber você um pouquinho como mãe. Você é ciumenta? Não sou ciumenta, não. Sou carente. Ai, meu Deus. Não sou ciumenta, não. Eu sou muito ligada no meu filho, André, que é lindo, maravilhoso, alto, bonito, tudo que vocês quiserem. Inteligente. Tá com o coração cheio ou tá tranquilo ele? Como é que é? Tem uma namorada. Tem uma namorada. Que eu gosto muito, a Camila. Muito gente boa. Fico torcendo, mas se eu torcer muito, aí sei lá. Melhor não. Não, mãe tem um limite para ir até. Eu sei que eu também sou mãe de filho homem, e aí eu fico. Ele só tem 6 anos, né, Sônia? Mas eu fico me imaginando quando ele crescer. Mas você é ciumenta? Então. Eu acho que eu sou um pouco. E aí, eu fico me imaginando quando ele crescer. Então, eu fico fazendo uma autoanálise desde já. Um dia ele vai sair, ele vai namorar. Eu fico pensando nisso. Mas até que eu estou lidando bem com essa situação. Eu não fui aquela mãe que não deixava ninguém pegar no filho. Pelo contrário, eu tenho uma relação bem relax, mas eu fico pensando na namorada. Como é que eu vou ser com a namorada, entendeu? Porque, isso me dá uma certa tensão. Mas eu tô te olhando, você não é. Nunca foi. Nunca. Nem não sou com marido, não sou com amigo, não sou. Que signo que você é, Sônia? Eu sou ariana, que nem você. A ariana também. A gente costuma ser um pouco possessiva. É que eu misturo um pouco a posse com o ciúme, não? Deve ter algum outro aspecto do teu mapa astral que traz isso.
Você tem cara de ser relax mesmo. Bom, com o tempo, bom, ele só tem 6 anos, com o tempo eu vou entender e vou administrar, né? O tempo é o senhor da razão nessa hora. Ele está feliz. Sem dúvida. Você não acha que um é pouco? Você não queria ter tido mais? Muito pouco. Eu gostaria de ter tido mais. Agora, eu espero que ele me dê muitos netos. Muitos. Ele está com quantos anos, Sônia? 25. Ah, ele já pode começar a trabalhar, então. Já está na hora. Sônia, muito obrigada pela tua obrigada participação a você, no programa. obrigada Adorei. pelo espaço. Adorei, obrigada, viu? Obrigada. Um beijo, sou sua admiradora, sua fã, sua Versa amiga. vice, tá? Conte comigo. Para mim também. Minha gente, o programa chegou ao fim. Na próxima semana tem muito mais Face a Face. Não sai daí.